Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro, o Ibovespa encerrou o pregão de hoje com uma desvalorização de 0,32% no nosso mercado. Antes disso, eu gostaria de agradecer a participação de vocês nos comentários dos nossos vídeos. No último vídeo a gente teve a participação do William e lá no nosso blog a gente teve aí a participação do Valdir. Você que está passando pelo nosso canal, tem alguma dúvida do mercado financeiro? Não se acanhe, pode deixar aí logo abaixo do vídeo nos comentários que será um prazer a gente poder interagir com vocês aí no nosso canal. Então, comentando o mercado, a gente teve aí uma alta no pregão de ontem de 0,82 e a gente caiu 0,32 no pregão de hoje. Então, quer dizer, quase a metade do movimento de alta que a gente teve no pregão de ontem. E como que foi aí o comportamento do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha? Dá só uma olhada, pessoal. Eles andaram numa ponta o quê? Compradora para o nosso mercado à vista e vendedora para o futuro. E é o que a gente sempre comenta com vocês. O mercado futuro o quê? Tem vencimento, o mercado à vista não. Isso ajudou o quê? A ter essa movimentação de desvalorização para o nosso índice Bovespa. Essa movimentação, inclusive deles, no mercado futuro, foi construída na última hora do pregão de hoje. Dá só uma olhada na movimentação intradiária que tiveram aí para o nosso mercado. Eles começaram o dia numa ponta vendedora, depois inverteram a mão para uma ponta compradora e ficaram assim boa parte do pregão. E o nosso índice com movimento o quê? Bem lateralizado durante o pregão de hoje. Na última hora do pregão de hoje, o que eles fizeram? Eles estavam com uma ponta compradora de 59 milhões e terminaram o pregão com 28 negativo. Ou seja, quase 90 milhões de reais de vendas na última hora do pregão de hoje. E a gente teve aí nessa última hora, em base horária, uma movimentação corretiva de quase 400 pontos nos contratos do Ibovespa Futuro. Para ser mais preciso aqui, 385 pontos. Na movimentação deles do mercado à vista, ponta compradora durante todo o pregão, inclusive intensificaram essa ponta compradora aí no final do pregão de hoje. E dá só uma olhada, pessoal, na expertise do fluxo estrangeiro nesses contratos intradiários do Ibovespa e dólar. Bom, no pregão de hoje, o que eles estavam fazendo? Eles estavam com uma ponta o quê? Uma ponta lucrativa aí para os contratos futuros de dólar, boa parte do pregão de hoje. Inclusive, antes dessa movimentação da última hora, que eles terminaram o dia com 10,5 pontos de prejuízo em relação ao nosso preço médio, eles estavam com o quê? Com lucro de 2 pontos em relação ao preço médio. Só que essa movimentação na última hora do pregão de hoje simplesmente fizeram com que eles tivessem uma projeção de prejuízo de 1.300.000 e essa projeção de 10,5 pontos em relação ao preço médio. E no caso aqui do Ibovespa Futuro, eles estavam perdendo aí cerca de 170, 180 pontos em relação ao preço médio e terminaram o pregão de hoje praticamente com esse nível de preço em relação de lucro. É isso que a gente sempre comenta com vocês, da expertise que eles têm para poder operar no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha lá naquele ambiente dos contratos em base diária, a gente vai conseguir perceber que a movimentação deles no dólar futuro, vendedora no pregão de ontem e também de hoje com maior intensidade. No pregão de ontem a gente realmente chegou a cair, só que vamos ficar atento que no pregão de hoje a gente recuperou praticamente aí quase a metade do que a gente caiu no pregão de ontem. Vamos ficar atento em relação a essa movimentação que eles estão tendo aí, ainda vendedora e crescente para os contratos futuros do dólar. Em relação à movimentação deles no Ibovespa Futuro, a gente teve aí essa movimentação, inclusive de última hora do pregão de hoje, movimentação vendedora e também ajudou a calçar também essa movimentação aí de queda para o nosso mercado. Observem, pessoal, nessa movimentação do índice futuro, a gente está tendo aqui o quê? Uma lateralização nos últimos pregões. O que a gente teve aqui? Também, no início de janeiro, a gente teve o quê? Essa movimentação de lateralização. Então, exatamente, a gente teve, depois dessa lateralização, uma movimentação de alta. Só que durante essa lateralização, a gente percebeu que o fluxo ficou o quê? Ficou bem o quê? Crescente. Praticamente, depois que a gente teve aí esse rompimento desse movimento lateralizado, eles aproveitaram para colocar no bolso. Nesse movimento lateralizado que a gente está tendo aqui agora, a gente ainda não conseguiu enxergar essa movimentação ascendente no fluxo da mesma forma que a gente tinha observado aqui para os contratos futuros do Ibovespa. Então, vamos ficar bem atento em relação ao pregão de amanhã no nosso mercado. No mercado à vista, se a gente verificar, eles atuaram como carro-chefe de compras do pregão de hoje nas ações de Ambev, 45 milhões de reais. E na ponta vendedora, nas ações do Banco do Brasil, quase 20 milhões de reais. Para os ativos que eles compraram, pessoal, ficaram praticamente no 0 a 0. E para os ativos que eles venderam, tiveram uma variação média negativa de 1,22. Então, eles tiveram aí uma projeção de lucro em relação ao nosso mercado à vista. Para o mercado de opções, eles atuaram em uma ponta vendedora para as opções de Petrobras e numa ponta compradora aí para as opções de Vale. E se a gente verificar, no pregão de hoje, pessoal, quem que ajudou a segurar o nosso mercado praticamente a metade de todo o movimento? As ações de quê? De Vale.
Dá só uma olhada aqui na representatividade no índice em relação ao peso. Vale preferencial contribuiu com o nosso índice com uma alta de 0,15 e a ordinária com uma alta de 0,19. Se a gente somar aqui os dois, 0,15 com 0,19 dá 0,34. E o nosso índice caiu 0,32. Então quer dizer, praticamente o quê? Se a gente não tivesse o apoio de Vale, a gente tinha aí praticamente uma queda dobrada para o nosso índice no pregão de hoje, quase de 0,70. Então Vale ajudou a pelo menos a metade da queda de hoje ter sido estancada pela movimentação de alta desses ativos. Em relação à movimentação deles, então, no mercado de opções, eles tiveram aí uma projeção de lucro, tanto para as opções de Petrobras, quanto também aí para as opções de Vale. E se a gente verificar lá no nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que, no caso aqui de Petrobras, eles tiveram lucro para as opções que eles venderam e de Vale, lucro para as opções que eles compraram, maior do que a projeção de prejuízo que eles tiveram aí na ponta compradora, no caso de Petrobras, e na ponta vendedora para as opções de Vale. Pessoal, é muito interessante a gente poder acompanhar essa movimentação do fluxo e ter a participação de vocês aí no nosso canal. Então, mais uma vez eu peço, não se acanhe, qualquer dúvida, gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no canal e principalmente chame as pessoas que vocês têm afinidade, que participam no mercado financeiro, para que vocês sempre fiquem ligados na movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Amanhã a gente está de volta com a movimentação do fluxo estrangeiro para vocês ficarem bem ligados. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!